Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje eu trago para vocês o caso real de Bill Ramsey, o lobisomem da Inglaterra. Andy Warhol disse uma vez que no futuro todos seremos mundialmente famosos por 15 minutos. Isso certamente é verdade para o despretensioso carpinteiro Bill Ramsey. A primeira raiva documentada de Bill Ramsey, nascido e criado na cidade litorânea de Essex, em Southend. O primeiro sinal de problemas surgiu quando William Ramsey tinha apenas 9 anos de idade. Como qualquer criança normal, ele estava do lado de fora, em seu quintal, quando começou a se sentir estranho. Foi no fim de uma tarde de sábado de 1952, quando uma rajada de frio gélido tomou conta dele. A transpiração congelou em sua pele e um fedor sujo chegou perto de fazê-lo vomitar. A essa altura, ele estava perto da cerca do jardim e apenas os telefonemas de sua mãe o tiraram do que o havia agarrado. No entanto, outra coisa assumiu o controle completo dele. Raiva intensa e pura instalou-se firmemente dentro de sua psique. Usando isso e a força da adrenalina que ele agora possuía, ele arrancou um poste de cerca com a cerca ainda presa e a balançava como se fosse um taco. Nem seus pais conseguiram remover facilmente o poste com as próprias mãos. O que a criança fez em seguida fez com que seus pais fugissem de volta para a relativa segurança de sua casa, deixando Bill isolado do lado de fora. Bill Ramsey colocou o fio na boca e começou a roê-lo. As sensações frias retornaram e um rosnado baixo emanou de dentro dele. Os pais dele permaneceram dentro da casa até que ficou claro que o filho havia se acalmado consideravelmente. Por 15 anos após esse terrível incidente, nada parecido aconteceu na vida de Bill Ramsey. Ele cresceu, se casou e tornou-se pai de 3 filhos. Os 2 primeiros anos de seu casamento foram atormentados por pesadelos. Cada sonho era o mesmo e os resultados também eram idênticos. Ramsey sempre acordava suando frio e era dominado por um sentimento de pavor e desconforto. Em seu sonho, ele estava sempre a alguns passos de sua esposa, que então se virava para encará-lo e fugia em extremo terror. Somente em 1967, esses sonhos terminaram. 18 meses depois, Bill acordou uma noite para ouvir o que ele pensava ser um som ofegante de um animal selvagem em algum lugar dentro do quarto. Ele estava certo. Foi o próprio Bill. Os rosnados vinham dele. Mais uma vez houve uma pausa na atividade por aproximadamente 15 anos. Agora era 1983 e Bill estava com alguns amigos em um pub local. Depois de várias bebidas, Bill começou a sentir os mesmos calafrios que se manifestaram muitos anos antes em sua vida. Ele deu uma desculpa e foi ao banheiro. Uma vez lá, ele se olhou no espelho e viu um lobo olhando para ele. Este foi apenas um precursor do que aconteceria a caminho de casa. No caminho de carro para casa, e sem nenhum aviso, Bill começou a rosnar e imediatamente virou para o seu companheiro de viagem. Ambas as mãos ficaram em formas de garras e Ramsey tentou morder a perna de seu amigo. O motorista designado não entrou em pânico. Ele parou o carro e tentou tirar Bill furioso da traseira do carro. Ainda levou alguns minutos e bastante esforço para finalmente tirar Bill do carro. A essa altura, o frenesi já havia se dissipado. Mas o pior estava por vir. 18 dias do incidente no carro,
pouco antes do Natal de 1983, Bill começou a sofrer de dores no peito e pensamentos imediatamente voltados para um possível ataque cardíaco. Bill entrou na sala de emergência do hospital local e estava no meio de um exame de pressão arterial, quando cravou os dentes no braço da enfermeira e correu para a enfermaria como um homem possuído. Mais tarde, testemunhas revelaram que Bill curvou os ombros e as duas mãos se enroscaram como garras e exibiu os lábios como um animal raivoso. Qualquer um que ousasse se aproximar era derrubado facilmente, com a força quase sobre-humana. Foram necessárias algumas pessoas trabalhando em equipe para finalmente controlar o homem enfurecido. Um policial conseguiu algemar os pulsos de Ramsey, mas ainda assim isso não foi suficiente. Um tranquilizante finalmente pôs fim à explosão. Na manhã seguinte, o tranquilizante se dissipou e a transformação original também. Após um café da manhã, o médico o atendeu e ouviu toda a história dele e recomendou que Bill permanecesse sob supervisão. No entanto, ele era um paciente voluntário e tinha pleno direito de fazer o check-out. Bill fez isso, mas voltou dentro de 2 meses. Em janeiro de 1984, Bill acabara de visitar a mãe quando começou a sentir um ataque. Ele chegou ao mesmo hospital nos mesmos termos de sua visita anterior. A enfermeira assistente estava sozinha com Ramsey na sala de emergência e temeu por sua vida, uma vez que ela disse a Ramsey que iria encontrar um médico. Ramsey avançou, enfurecido, na enfermeira. Por acaso, 4 policiais entraram no hospital e imediatamente circularam Ramsey. Os policiais e Ramsey se enfrentaram por alguns segundos, até Ramsey começar a rosnar para os 4. Os policiais avançaram contra Ramsey, que se defendeu com algum vigor. Um dos 4 policiais sofreu ferimentos tão graves que acabou ficando no hospital por 4 dias. Todos os 4 conseguiram algemar Ramsey novamente. A curta caminhada até a viatura da polícia seguiu sem incidentes, pois Ramsey aparentemente recuperara sua consciência. Quando ele chegou à delegacia local, imediatamente chamaram o escrivão da polícia. Ramsey considerou a sugestão de se internar em uma instituição mental, mas foi contra, citando o estigma que ele poderia sentir nos dias seguintes. Como ele estava claramente no controle racional, Ramsey foi liberado. No verão de 1987, ele estava de volta à delegacia. Dessa vez, porém, ele era muito mais público. Depois de prender um cidadão e uma prostituta adolescente, ele a levou para uma delegacia. No segundo em que ele estacionou o carro, ela fugiu para a delegacia. Ramsey mais uma vez sentiu as agora familiares sensações surgindo no meio do seu peito, exatamente quando um policial corpulento se aproximou do carro. O policial, consideravelmente maior que Ramsey, começou a questioná-lo e cometeu o grande erro de tocar suavemente no braço de Ramsey. O lobo dentro de Ramsey o agarrou imediatamente e o oficial foi jogado no chão e estava sendo sufocado até que finalmente a ajuda chegou. Ramsey era tão selvagem que precisou de 1 dúzia de policiais para segurá-lo e das injeções para finalmente contê-lo. Nos 10 dias seguintes, inúmeras ressonâncias magnéticas, raio-x e testes psiquiátricos não conseguiram determinar o que havia de errado com Ramsey. Claramente havia algum problema que precisava ser resolvido. Ninguém deve realmente mudar do raciocínio moderado para o furioso e voltar no espaço de alguns minutos, a menos que haja
algo seriamente errado. Uma coisa que foi a favor de Bill foi a visita em Londres dos americanos demonologistas Ed e Lorraine Warren. A história de Bill apareceu em um programa de televisão no momento da estadia. Lorraine imediatamente considerou que Bill estava sendo possuído e entrou em contato com a delegacia de South End. Após o diálogo de ambos os lados, os Warren tiveram a oportunidade de conversar com os Ramseys. Os Warren negociaram com Bill Ramsey e finalmente o convenceram a ir à igreja deles em Connecticut e passar por um exorcismo com seu próprio especialista, o bispo Robert McKenna. Bill cedeu e fez a viagem com a esposa em 1989. Um jornal tabloide, The People, patrocinou a viagem. Na noite anterior ao exorcismo, Ramsey tentou estrangular sua esposa enquanto ela dormia. Quando o exorcismo realmente começou, Bill não ficou nada impressionado. O serviço estava sendo realizado em latim e por meia hora nada aconteceu. Bill então assumiu uma aparência totalmente diferente. Seu rosto se contorceu e as duas mãos formaram garras. McKenna ordenou que o demônio fosse embora. A força total da fúria dos lobisomens desceu sobre Ramsey uma vez e depois desapareceu para sempre. Todo o evento foi gravado. Bill Ramsey apareceu pela última vez em público em 1992, quando atualizou seu progresso. Pouco antes de seu exorcismo, as transformações estavam aumentando em frequência e seriedade. Desde então, não houve nenhum incidente registrado. Ninguém está incontrolavelmente furioso pelas ruas de South End-on-Sea há quase 15 anos. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Um gesto simples para vocês, mas muito importante para mim e ajuda no crescimento do canal. Traga seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de participar da família de Sombrios. E até a próxima!